Resumo do livro Flexibilidade no Trabalho: Como motivar sua equipe e impulsionar seu negócio, de Gemma Dale. O trabalho flexível é atualmente uma questão de vital importância para muitos funcionários, definindo, inclusive, o resultado de suas candidaturas a determinadas vagas. O modelo flexível vem se tornando bem aceito e, em alguns casos, indispensável, independentemente de gênero, faixa etária ou circunstância familiar dos profissionais. Pode-se dizer que grande parte da força de trabalho almeja integrar corporações mais flexíveis no que se refere a expediente. Isto posto, flexibilidade no trabalho revela-se como um guia prático para profissionais de RH e demonstra, justamente, como desenvolver uma estratégia de trabalho flexível eficaz para atender tanto às necessidades dos funcionários quanto às das empresas. Além de explicar as políticas e os processos de flexibilidade, o livro mostra como orientar e preparar gestores para essas práticas. Também inclui conselhos sobre como superar as barreiras à flexibilidade, esclarece mitos comuns e oferece orientação sobre as diferentes formas de trabalho flexível disponíveis para as organizações. Escrita pela coach e palestrante Gemma Dale, a obra revela que a adoção de práticas de trabalho que diferem da jornada padrão pode beneficiar uma empresa. A flexibilidade no trabalho promove o engajamento e aumenta o desempenho dos funcionários, reduz os custos e o estresse no ambiente de trabalho e atrai talentos mais qualificados por conta de seleções mais diversificadas. Além disso, como a autora aponta, uma estratégia de trabalho flexível proativa traz grandes benefícios em sustentabilidade. Apoiada por excelentes estudos de caso e por uma análise rigorosa dos dados de trabalho flexível, essa é uma leitura essencial para todos os profissionais de RH. O livro também foi escrito para atender às necessidades de líderes empresariais que desejam introduzir o trabalho flexível em sua própria organização. O fato é que a flexibilidade está no cerne do futuro do trabalho. Logo, todas as organizações devem repensar urgentemente suas abordagens tradicionais em relação à jornada de trabalho e adotar as diversas vantagens da flexibilidade. Deixar de fazer isso não é apenas uma oportunidade perdida, mas também um significativo risco para o negócio. Como a autora aponta, muitas empresas ainda carecem de iniciativas reais de diversidade, igualdade e inclusão. Por conta disso, diversos profissionais com grande potencial são excluídos do sistema de trabalho padrão, que se prende a modelos tradicionais e normas antiquadas. Assim, é possível pensar na ideia de trabalho flexível como a coisa certa a fazer, ou talvez como uma forma de justiça social. A revolução do trabalho flexível pode levar a uma mudança real para os trabalhadores e a sociedade, rompendo com estereótipos, abrindo oportunidades, melhorando o bem-estar no ambiente de trabalho e proporcionando maior autonomia e empoderamento. Afinal, cada vez mais, é assim que as pessoas querem trabalhar, uma vez que a flexibilidade é um movimento impulsionado principalmente pelos funcionários. Isso não quer dizer que o trabalho flexível não apresenta desafios, muitos dos quais são discutidos no livro. A flexibilidade traz muitos benefícios, mas também pode ter impactos negativos quando não é administrada ou implementada da forma adequada. Dale argumenta que a hora de mudar é agora. Temos a tecnologia e os funcionários o desejo. Desse modo, todas as partes da relação de trabalho podem se beneficiar com a adoção da flexibilidade. O livro tem dois grandes objetivos. Em primeiro lugar, busca fazer com que todas as organizações levem o trabalho flexível a sério e que façam isso agora. Assim, a obra mostra evidências para defender essa visão a partir de uma série de fontes, desde pesquisas acadêmicas até estudos de casos reais, detalhando o trabalho prático de diferentes tipos de organização. O livro também explora os desafios e as questões apresentadas pelo trabalho flexível e como esses podem ser superados. A demanda por trabalho flexível é uma tendência, mas para compreendê-la por completo, é necessário vê-la no contexto de mudanças mais abrangentes relacionadas ao mundo e ao futuro do trabalho. Sendo assim, a autora comenta que o trabalho mudou muito nas últimas décadas,
em boa parte por conta do crescimento da capacidade e disponibilidade tecnológica. No entanto, em muitos aspectos, a forma como as pessoas trabalham não mudou tanto quanto poderia ter mudado, e as empresas ainda seguem velhos hábitos. Uma evidência disso é justamente a resistência ao trabalho flexível, que simboliza a falta de adaptação aos tempos atuais. O segundo objetivo do livro é fornecer uma metodologia prática para o desenvolvimento, implementação, comunicação e avaliação de estratégias de trabalho flexíveis que possam ser utilizadas por todos os tipos de organização. Dessa forma, a obra possibilita que organizações, gestores, líderes e profissionais de recursos humanos se preparem para um futuro mais flexível, ao fornecer evidências que justificam a aplicação da flexibilidade, e segue apresentando excelentes estudos de casos, orientação, ferramentas e recursos. Flexibilidade no trabalho divide-se em duas partes. A primeira considera exatamente o significado do termo trabalho flexível e as várias formas de flexibilidade de trabalho em uso comum. Essa parte do livro concentra-se nos motivos e justificativas para a implementação do trabalho flexível, abordando várias perspectivas, pesquisas e benefícios potenciais. Gemma discorre sobre o trabalho flexível não apenas como algo benéfico para os funcionários e suas famílias, mas também no sentido da sustentabilidade, do bem-estar dos colaboradores no ambiente de trabalho, do engajamento das equipes e da inclusão, atração e retenção de talentos. Além de descrever as muitas formas de trabalho flexível, a primeira parte aborda sua estrutura e suas limitações, bem como seu posicionamento mais abrangente no futuro do trabalho. Considera ainda as barreiras e mitos associados ao trabalho flexível e como podem ser superados. Essa parte também inclui estudos de caso de organizações de diferentes tamanhos e complexidades, que já incorporam oportunidades de trabalho flexível, bem como uma série de evidências sobre o mesmo, baseando-se particularmente em pesquisas acadêmicas e em dados de pesquisas do setor, para fornecer aos leitores as informações que lhes permitam o conhecimento necessário para justificar a implementação do trabalho flexível em sua organização. O objetivo dessa parte é estabelecer o cenário. Por que o trabalho flexível é uma questão crítica para as empresas e como ele ajuda a enfrentar alguns dos principais desafios atuais no ambiente de trabalho, desde a inclusão até a responsabilidade social corporativa. A autora destaca, mais uma vez, que a flexibilidade no trabalho não é uma solução rápida ou livre de obstáculos. Afinal, é natural que o trabalho flexível leve ao questionamento de algumas das ideias mais fundamentais sobre trabalho e seus ambientes. Já a segunda parte do livro se concentra na preparação das organizações para um movimento em direção a um futuro mais flexível e questões práticas de implementação. Ela estabelece como uma organização pode mudar sua cultura. Desse modo, o trabalho flexível não é simplesmente tolerado, mas sim adotado. Esta parte também define as bases das culturas flexíveis. Além de fornecer várias ferramentas e modelos que o leitor pode adaptar de acordo com suas próprias circunstâncias, o livro apresenta as boas práticas em relação a desenvolvimento e elaboração de políticas, comunicação e conscientização para estratégias de trabalho flexível, treinamento e desenvolvimento de gestores e uma série de opções práticas para possibilitar e sustentar o trabalho flexível e, no devido tempo, a medição do sucesso e do progresso. Cada capítulo da segunda parte inclui ainda uma breve seção que expõe as ações a serem tomadas para sustentar a implementação. Essencialmente, a segunda parte do livro se volta aos aspectos práticos de uma implementação bem-sucedida de trabalho flexível. A autora presume que o leitor deseja adotar o trabalho flexível em sua organização. Logo, isso requer o desenvolvimento de uma estratégia e abordagem para tal. Esta seção também explora a construção de um caso de negócio de trabalho flexível, o desenvolvimento de políticas eficazes e outros passos para assegurar que a organização esteja pronta para avançar rumo a um futuro mais flexível.
Por fim, há uma seção de ferramentas detalhadas que fornece uma série de exemplos de documentos de orientação para funcionários e gestores que os leitores podem adaptar. Entre as ferramentas estão um documento de perguntas frequentes e exemplos de descrições de vagas de emprego. Assim, ao concluir o livro, o leitor que deseja adotar o trabalho flexível terá tudo o que precisa para fazê-lo. Como alerta Dale, é hora de repensar radicalmente as formas tradicionais de trabalho, muitas das quais criadas para uma era prévia. O trabalho flexível pode apresentar desafios muito grandes, relacionados à implementação prática, mas que são fundamentais, principalmente para se repensar o modus operandi das organizações e como os funcionários e gestores realizam seu trabalho cotidiano. Para alguns, a adoção de novas abordagens de organização do trabalho soará como uma ameaça, às vezes até mesmo às suas próprias funções dentro da empresa. Isso é compreensível, pois embora seja uma simplificação excessiva sugerir que todas as mudanças são problemáticas, o ser humano tende a preferir aquilo que considera habitual, mesmo quando as novas ideias são acompanhadas por uma base de provas convincentes. O problema é que essa resistência à novidade pode levar à rejeição direta, não apenas dos pedidos de trabalho flexível numa base individual, mas também à rejeição do trabalho flexível como um conceito. O trabalho flexível é parte de uma visão muito mais ampla sobre um futuro de trabalho em mudança, com o qual todos os empregadores precisarão lidar. Ainda não está tão difundido no mercado de trabalho, e existem grandes diferenças não apenas em termos de disponibilidade, mas também em termos de quem o utiliza e por quê. O trabalho flexível também sofre de um problema de reputação, e a questão do estigma da flexibilidade é muito real. No entanto, como flexibilidade no trabalho mostra, as organizações que adotaram este conceito apresentaram muitos benefícios e resultados positivos. Em caso de dúvida, o livro abrirá seus olhos para novas possibilidades.